Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal do Arquivista Espiritual. Meu nome é Marcelo Magalhães, médio de incorporação, mago da Lei Maior e da Justiça Divina e hermetista. Estamos aqui para dar continuidade à segunda parte da orientação a respeito de como escolher, como iniciar o caminho espiritual. Para aqueles que porventura chegaram a esse vídeo de primeira mão, eu recomendo que vocês busquem o mesmo título desse vídeo, que é a segunda parte, busquem a primeira parte. O canal ainda apenas começou, então não vai ter dificuldade de vocês encontrarem. Vamos direto ao assunto. Das informações que foram passadas na orientação anterior, falamos sobre fatos muito importantes, informações absolutamente necessárias para um bom iniciar no caminho espiritual, para não haver muitas frustrações, muitas decepções, muitos compromissos de forma adiantada, que não seja o momento ainda para que sejam assumidos, tá? Para poder agregar as informações passadas, também coloco aqui o fato de vocês poderem escolher o ambiente que vocês vão ali dedicar para iniciar esse caminho espiritual, que é o ambiente religioso, tá? Ah, mas eu não gosto de religião, eu não concordo, eu discordo de muita coisa, para mim falta muita coisa, as coisas não são bem claras. Não se apeguem a isso. Se apeguem ao seu caminho, que as coisas gradativamente vão se manifestando e vocês vão tendo acesso, tá? O importante é vocês escolherem esse ambiente que vocês possam se sentir livres, que vocês possam se sentir à vontade, para que vocês possam se sentir bem. É de suma importância que isso aconteça, tá? Para que vocês também se sintam motivados. Tem que ter uma motivação também, fora aquilo que seja ir ao encontro da verdade, aquela verdade que os mestres que já passaram em cima deste plano sempre mencionaram, sempre divulgaram. Conheça a verdade e ela te libertará. Esse é de um mestre bastante conhecido por todos nós, com o nome de Jesus. Tá? Não é verdadeiramente o nome dele, né? Mas como comumente nós o conhecemos. O nome dele, lá, quando encarnado, era Yeshua. Certo? Muito bem. Uma vez que vocês seguiram o passo a passo anterior da orientação passada e escolheram o ambiente, esse ambiente, somado aos fatores anteriores, vai fazer com que vocês tenham um certo compromisso para vocês poderem dar passos seguros e continuar essa caminhada que é passo a passo, não tem corrida, não tem atalho, não tem saltos, é passo a passo. Por isso que é o caminho espiritual. Certo. Por quê? Porque vai ser necessário, mesmo que vocês não estejam habituados de uma forma direta, mas indireta muitas das vezes, vocês vão ter que se habituar à disciplina na sua própria vida, para com o seu próprio ser, para com as suas metas e objetivos relacionados ao caminho espiritual. Qual é o motivo? Por que a maioria das pessoas eles querem trilhar um caminho espiritual? São vários os motivos. Ao longo desses 33 anos, dos quais estive em boa parte da Europa, né? Aqui o Brasil, então eu conheço tudo praticamente. E pode-se observar o quê? O que move a pessoa a
trilhar um caminho espiritual? A princípio, se livrar do sofrimento. Ninguém fala objetivamente sobre isso, sempre tem uma máscara que está ali, uma fachada para estar de uma forma comum, como as demais pessoas, mas a verdade é essa. Procurar fugir da dor e do sofrimento, da limitação, fugir da falta de oportunidades, fugir das doenças, fugir de situações ligadas a traumas e bloqueios e muito mais. Agora, depois que a pessoa então ele vai ter o seu porquê, que existem também aquelas pessoas que vão adentrar ao caminho espiritual pelo motivo de poder, por conta própria, se conectar a um sagrado, a uma parte de espiritualidade e poder fazer com que as coisas andem, caminhem melhor na vida comum de cada um. Esse é um dos motivos principais que a maioria das pessoas que vão a terreiros, por exemplo, de Umbanda ou de Quimbanda, a princípio todo mundo fala sobre o quão é bonito, o quanto é interessante, se vê toda aquela movimentação, mas as pessoas entram, a realidade é que elas entram com o propósito de poder se desenvolverem, começarem a trabalhar com entidades espirituais, que uma vez eles trabalhando com entidades espirituais que estejam vindo, se manifestando, incorporando, eles vão poder prover para a sua própria caminhada, para a sua própria vida. O interesse. Tudo começa por aí, não tem nada de errado nisso, tá? Outro fato importante é saber, não se preocupe com os erros, porque erro todo mundo comete, desde do início até o final da vida, todo mundo está cometendo diversos, incontáveis erros. Aquilo que sabemos da espiritualidade é que aquilo que não convém é persistirmos nos erros, mas o erro está dentro da normalidade. Então não se culpem, não se vitimizem, não se cobrem tanto se vocês cometerem erros. Erros esses que vão vir justamente do quê? Vão vir do inconsciente, ou algumas pessoas conhecem como subconsciente de cada um, que está repleto de programações nefastas, limitantes, programações que oprimem o ser humano e o coloca em uma condição como se fosse a escória da criação. Em poucas palavras é isso. As pessoas, eu vejo pouca gente falar dessa forma aberta, clara, mas esse é o propósito do canal, justamente vocês poderem ter contato com a realidade. Porque durante esses 33 anos da minha caminhada, o que eu mais encontrei eram situações, pessoas, de uma certa forma, vivendo ou até mesmo se propondo a ensinar, a passar experiência, mas de uma forma completamente mascarada. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que a maior parte das pessoas, principalmente aqueles que vocês muitas das vezes gostam, que vocês seguem nas redes sociais, nas plataformas como o YouTube, gurus, mestres, magos, pessoas ali que estão muitas das vezes se colocando como despertos, iluminados. Porém, existe um fato importante a se colocar em prática. É observar, saber, pesquisar a respeito da vida dessa pessoa que está ali passando orientação para vocês.
Claro, isso vai começar justamente no ambiente que vocês escolheram. Não com o propósito de apontar o dedo e de julgar o semelhante. Não é isso. É vocês observarem e ir aprendendo com os erros dos semelhantes para que quando chegue a hora de cada um de vocês, vocês se lembrem quais foram as escolhas desses seus semelhantes que estão próximos a cada um de vocês, amigos, parentes, pessoas no trabalho, pessoas no meio da rua, desconhecidos, porque todos somados estão experienciando um vasto número de experiências sobre todos os aspectos. Né? Tem pessoas roubando, tem pessoas xingando, tem pessoas fofocando, julgando, criticando, sendo petulante, intolerante, preconceituoso, homofóbico, machista, feminista, todas essas situações que podemos passar aqui um bom tempo falando só dessas coisas. Mas eu acredito que seja suficiente como exemplo. Tá? Agora, como então que eu vou poder observar a pessoa sem julgar? Porque todo mundo tem esse hábito. Está aqui, ó, no nosso inconsciente, no subconsciente. E ninguém tem acesso ao inconsciente. Entenda como um cofre no qual nós não temos a senha. Mas que tudo que vai parar dentro desse cofre, desse inconsciente, se instala através de repetições. Quanto mais se repete algo, mais estará instalado nesse inconsciente. Então temos a mente inconsciente e temos a mente consciente, ou melhor dizendo, a parte lúcida, que é justamente essa que vocês estão utilizando para poder estar aqui me vendo falar, passar essas orientações. A parte lúcida que vocês usam no seu dia a dia para resolver situações no trabalho, situações incomuns da sociedade, da família, certo? Porém, saibam demais essa informação. Não é a sua parte lúcida que comanda a sua vida, tem comandado a sua vida, mas sim essa parte inconsciente. Como que você sabe disso, Marcelo? É simples. Por quê? Porque eu estudei, eu coloquei em prática durante muitos anos, observei, tive a oportunidade de estar em N locais, desde consultórios médicos, né, psiquiátricos, tive a oportunidade de experienciar muita coisa. Não só por curiosidade, mas sim com finalidade de aprendizado, para observar. Não estava ali para julgar ninguém, nem muito menos criticar, simplesmente observar e aprender com isso. Então, cada um tem essa parte inconsciente, que é o que verdadeiramente dá a palavra final. Tem dado a palavra final nos momentos de mais importância na vida de vocês até agora. Não importa se vocês são jovens ainda, estão com uma idade madura ou estão lá na melhor idade. Tá? Não importa, é assim que funciona. As pessoas não falam de forma declarada, clara, desse jeito. Por quê? Porque as pessoas estão sempre atrás de poder ganhar dinheiro em cima das outras de qualquer forma. O meu objetivo aqui é poder fazer transparecer para quem pretenda, para quem esteja disposto, ter disponibilidade de algo que eu vejo essencial para quem está caminhando. Porque não vai fazê-los perder muito tempo. Porque não são todas as pessoas que já vieram, já encarnaram aqui com uma predisposição para as coisas do espiritual.
tá? A maioria das pessoas não tem, eles vão dar preferências para poder sair, ir para uma festa, sair, ir para uma reunião de família, ir a um teatro, ir a um jogo onde esteja se praticando um esporte, sair para um happy hour com os amigos, certo? E tá tudo certo, não tem nenhum problema quanto a isso. No início da caminhada, as coisas vão se estabelecendo gradativamente de uma forma tranquila. Não queira olhar e falar, nossa, eu já perdi muito tempo, eu tenho 30 anos, olha, já perdi ali uns 20 anos, então eu tenho que procurar o mais rápido possível atualizar essa minha condição a respeito desse conhecimento, porque é através desse conhecimento que eu vou poder fluir na vida, vou poder ir ao encontro da prosperidade, ao encontro da fartura, ao encontro da abundância, da saúde, da harmonia, do equilíbrio. Claro que falando isso parece um mar de rosas, mas não é um mar de rosas. Mesmo a pessoa, quando ele chega a esse ponto, os problemas cotidianos que te rodeiam irão continuar, vão estar ali, porque não depende única e exclusivamente de você. A única coisa que depende única e exclusivamente de você é o seu caminho, são suas decisões, são suas ações, suas intenções e principalmente as suas reações. Que é em cima das reações que vocês vão conhecer verdadeiramente uma pessoa. Pelo menos a parte pelo qual cada um está mais cheio por dentro, tá? Existem situações que vocês vão se identificar no que eu vou falar agora. De repente, começa uma conversa acalorada entre irmãos, entre parentes, entre namorados, entre pessoas casadas, ou mesmo lá no âmbito de amizade, de trabalho, dentro de âmbito religioso. E de repente a pessoa ouve alguma coisa que ofende muito e a pessoa descarrega um monte de palavreados, um monte de ofensas. Isso quando não quer partir para cima da outra pessoa para passar para a violência física, vias de fato. Quando passa aquele calor do momento, vocês já viram as pessoas chegarem e depois tentarem se retratar para com a pessoa ou para com aqueles que foram testemunhas daquele acontecimento, dessa discussão acalorada, desequilibrada? Que a pessoa diz, olhe, me desculpe, eu estava nervoso por uma devida situação e eu falei coisas que eu não queria falar, falei porque estava nervoso. É tudo bobagem. A pessoa está mentindo, a pessoa está procurando se retratar, a pessoa está procurando não parecer tão desequilibrado perante todos, para não perder a credibilidade de estar ali, de ser aceito, de ser ouvido, de ser aplaudido, de ser reconhecido, de pertencer a algum grupo de amizade ou religioso ou âmbito social como um todo. Por isso é tomado. Raramente isso vai acontecer de uma forma verdadeira, legítima, que a pessoa não está ali para se desculpar. Ele está ali para pedir perdão, que é diferente de desculpas. Desculpas é tentar justificar-se. A pessoa, quando vai colocar em ato uma justificativa verdadeira, é pedir perdão, simples e direto assim. Se a outra pessoa não perdoar, aí é um problema da outra pessoa para com o Todo-Poderoso, para com a espiritualidade que acompanha ele. A sua parte você fez. Então você segue caminho tranquilo, vai cumprir a sua parte, você passou por cima do seu orgulho, passou por cima de tantas outras coisas. Por quê?
a maior dificuldade do ser humano encarnado, sabe qual é? É assumir o seu próprio erro, os seus próprios erros. E quando falamos em assumir o próprio erro, não pense que é chegar e declarar-se todo errado para o mundo todo. Não, não é isso. Isso tem que começar com uma sinceridade para consigo mesmo. A pessoa faz um exame de consciência, ele vê, ele deixa de lado as desculpas, passa por cima do orgulho, daí ele vai se deparar com a condição que ele mesmo se encontra. Então ele tem que ter essa honestidade para consigo mesmo, para que ele possa dar passos seguros na caminhada. Porque se ele começar já mentindo para si mesmo, isso vai ser danoso, vai retardar a velocidade desses passos nesse caminho. Tá? Veja que eu estou falando situações para vocês que parecem ser muitas, mas não é. Durante o dia a dia que vocês forem pensar, analisar, no momento que vocês tiverem disponibilidade de tempo, vocês vão ver que tudo isso todos nós estamos acostumados a fazer. Às vezes a gente está lá no trabalho, está no mercado e está comprando as coisas, mas também está pensando na conta que vai pagar daqui a pouco, se vai abastecer o carro logo após, depois tem que passar, pegar filhos na escola, depois, né, uma coisa, comprar pão, uma coisa e outra. Então todo mundo está acostumado a essa versatilidade que todos nós temos no nosso cérebro, na nossa mente, que trabalha de uma forma muito veloz. Certo? Muito bem. Tudo isso é necessário para um iniciar de caminho para quem quiser ter um bom aproveitamento, um bom rendimento, poder ter espaço, não sobrecarregar essa mente física, o nosso cérebro, que já para as pessoas comuns que estão em cima da Terra, que é a maioria, né, que estão encarnados, a mente vive sobrecarregada das contas a pagar, do dinheiro que não é suficiente, de um parente, amigo que está doente. São tantas as situações de violência, tudo que está acontecendo ao seu entorno e também que está presente no caminho onde vocês se encontram, que não é necessário mais perturbação, mais agitação nessa mente. Tá? Então, por isso que se vocês começarem de uma forma correta, de uma forma melhor, de melhor aproveitamento, isso vai ser ótimo para vocês. Vocês não cansarão tão fácil. Tá? Tem pessoas que vão aprender isso da pior maneira. Eu mesmo, né, nos primeiros anos do início da minha caminhada, tudo foi muito difícil, muito complexo, muito truncado, muito limitado, como eu falei no vídeo anterior. Então, quando eu comecei com 14 para 15 anos de idade, não tinha internet. Nós dependíamos do quê? Jornais, revistas, livros que podia se comprar em uma viagem, ou biblioteca de escolas ou faculdades, para quem tinha acesso. Hoje a coisa se tornou mais fácil. Fácil e difícil, né? Porque com toda a quantidade de informações e dados que a gente tem disponibilidade, fica fácil também da gente se distrair com muita coisa. A internet é uma ferramenta extraordinária. Muito extraordinária. Só que o outro lado da moeda, ela também pode ser altamente destrutiva, porque assim como tem coisas extraordinárias que se pode se valer da internet, tem outras que não merecem nem comentário. Tá bom? Isso também entra como uma dica para a caminhada. Façam atenção, sejam seletivos,
naquilo que vocês estão assistindo com frequência, aquilo que vocês têm seguido. Comecem a ser seletivos, comecem a ter um propósito. Qual é o propósito de cada um de vocês? Seja verdadeiro consigo mesmo. Mesmo que você assuma, fala, não, olha, vou começar esse caminho espiritual porque o objetivo é o consertar a minha vida. É o poder me direcionar para um trabalho que me faça ganhar uma boa soma de dinheiro, para que eu possa constituir a minha família de uma forma segura, de uma forma honesta, de uma forma digna. E daí se começa o quê? A estudar. Comece a estudar a religião que vocês decidiram participar, ter como participação nesse início de caminhada espiritual. Se é na Umbanda, muito bem. O que você sabe da Umbanda? Quando a Umbanda foi iniciada? Por quem? Qual entidade? Qual estado? Qual foi a mensagem? O que são as entidades? Da onde elas vêm? Tudo isso tem tanta informação a poder chegar até ela, ir ao encontro dessas informações. Claro, não é o primeiro livro, a primeira palestra que vocês ouvirem, não pode te convencer. Vocês têm que ser céticos. Cada um de vocês, por favor, tenham um nível de ceticismo. Porque se vocês não tiverem um nível de ceticismo, quando eu falo um nível de ceticismo, não significa ser completamente cético. Porque se vocês forem completamente céticos, vocês estarão com as portas fechadas para os planos espirituais, para o plano invisível, que ainda é invisível para vocês, tá? Mas é necessário ter um nível de ceticismo. Por quê? Para que você, se você não tiver um nível de ceticismo, você vai estar em um nível de superstições, por exemplo. De lendas urbanas, de histórias que não têm nexo, que não têm fundamento, como histórias contadas por pescador, né? Sem querer ofender quem gosta de pescar, mas quem gosta de pescar sabe que os pescadores, então, contam boas histórias. Né? Histórias com H minúsculo, não com H maiúsculo, que são verdadeiras, legítimas. Tá bom? Tudo isso é importante para esse iniciar de caminho. Veja, olha, eu não tenho papel aqui atrás, nada. Eu estou passando para vocês de uma forma espontânea esses fatores importantes para o início dessa caminhada. Muita gente quer estabelecer, quer escrever, ter um roteiro. Sim, para alguns canais isso é de suma importância. Mas eu acredito que, acima de tudo, o que vai mais credibilizar esse relacionamento, esse contato entre eu e cada um de vocês é, como eu disse lá no início, na abertura do canal, o objetivo é como se estivéssemos na mesma sala e estivéssemos dialogando frente a frente. Esse é o objetivo, sentir-se à vontade. Eu poderia estar aqui com vestimentas, né, da minha atividade, porque a minha atividade está ligado diretamente, de uma forma completa, total, à espiritualidade, materialidade. Tá? Mas qual o objetivo? Né? Poder impressionar vocês? Estar aqui com um cajado, com um caduceu de Hermes, com um atame, com uma capa? Eu não vejo a necessidade disso. Justamente para que vocês entendam que para a pessoa ele adentrar a um caminho espiritual, para depois ele chegar a uma segunda etapa, para que ele se torne um ser espiritualizado,
e depois, logo à frente, ele poder entrar em um processo do despertar para que ele se torne, após isso, uma pessoa desperto, é necessário o quê? Simplicidade. Isso nós podemos ver, comprovar, se certificar em todas as religiões. Se a gente acompanha, para quem é cristão, que acompanha então a história do cristianismo, tá? Podemos ver o quê? Jesus, uma pessoa simples, humilde, o mais pobre dos pobres, o mais humilde dos humildes, né? Colocando em ato uma missão que vai perdurar por toda a eternidade. Em cima o quê? De simplicidade. Ele não estava com a coroa na cabeça, ele não estava coberto de ouro, certo? Porque o maior tesouro que nós podemos ter é a sabedoria. A sabedoria vale mais do que a vida encarnada. A sabedoria vale mais do que qualquer riqueza, porque através da sabedoria pode-se obter tudo. Veja só que magnífico. Isso não é motivador? Não só Jesus, né? Se formos lá para o âmbito do Oriente, vamos encontrar Siddhartha Gautama, Buda, vamos encontrar Lao Tse. Tantos mestres podemos encontrar. Tem Maomé, tem Zaratustra, tantos são os mestres. E todos eles de uma forma simples, direta, amigável. O propósito é esse. Quanto mais queremos nos aparecer, quanto mais queremos nos destacar, isso é só um sinônimo do quê? De falta de nós mesmos. De precisar ter a necessidade de poder ser aprovado pelas pessoas, ser aplaudido pelas pessoas. Mas isso não é que é culpa de quem esteja atrás disso. Isso são as programações do inconsciente, programações essas que estão alicerçadas em cima de dogmas e doutrinas religiosas. Eu não estou aqui para falar mal de nenhuma religião, nem para defender nenhuma delas, certo? Não estamos falando do sagrado que cada religião está ali representando. Estamos falando de dogmas e doutrinas, que são essas regras, em poucas palavras, são regras precisas que precisam ser cumpridas, que cada religião instituiu. Quem instituiu? Pessoas encarnadas como eu, como você, que está aí, na sua casa, no seu trabalho, não sei onde você possa se encontrar enquanto assiste esse vídeo, essa orientação. Então é sobre isso que eu digo, mas quem escreveu era um cardeal, era um ministro, era um bispo. Mas eu lhe pergunto, qual que é a diferença? Para vocês que são homens, o cardeal, ele é mais homem que vocês? O que ele tem de diferente? Ele tem 3 mãos? Ele tem 15 dedos nas mãos? Ele tem 3 buracos no nariz? 2 bocas? 2 cabeças? 4 braços? Não. Somos todos semelhantes uns aos outros. Não vou dizer iguais, porque iguais não somos. Cada um é um ser único. Nunca existiu, não existe e jamais existirá alguém como você, por exemplo, que está aí me assistindo. Poderá e existirão pessoas semelhantes a você, mas iguais a você não.
Isso já é um refrigério para a alma. Para quem está acostumado lá desde o início da vida, saber que a gente está aqui em cima dessa terra, né, para comer o pão que o diabo amassou, porque somos todos pecadores, já nascemos frutos do pecado, da fornicação entre os nossos pais, certo? Que nós merecemos sofrer, que devemos suar sangue para termos os olhos do Divino Pai voltados para nós. Olha só que absurdo, né? Há um ponto da humanidade que ela se encontra, né, tão evoluída de uma parte, mas de uma forma tão pré-histórica de outra. Certo? Espero que essa segunda parte possa ter engrandecido, agregado naquilo que são as suas anotações. Porventura, qualquer dúvida que surja, qualquer questão, por favor, deixe nos comentários, que assim que eu tiver disponibilidade, responderei com o maior prazer. Tá? Estamos aqui não para esconder nada, mas sim para revelar as coisas como elas verdadeiramente são. Para quem tem interesse por magia, você quer se tornar um mago? Você quer se tornar um médium? Você quer desenvolver os seus poderes psíquicos, como telecinese, telepatia, vidência, clarevidência, clareaudiência, projeção astral, saída fora do corpo, comandar sonhos lúcidos, poder fazer materializar os seus projetos na sua vida? Esse é só o começo. Convido todos vocês a se inscreverem no canal, porque o que teremos por diante é muita informação, sem fachadas, tá? De uma forma clara, de uma forma objetiva, para que vocês possam entender da melhor forma possível e, sendo assim, ter oportunidades de viver a vida que até agora não viveram. Tá certo? Então fica a vocês o meu forte abraço. Nos vemos em uma próxima orientação, num próximo vídeo. Lembrando que são 4 vídeos por semana. Segunda, quarta, sexta e domingo. Certo? Como eu falei, se inscreva no canal para que vocês possam receber as orientações, deixe o seu joinha, comentem, compartilhem, porque isso faz com que a plataforma do YouTube entenda a relevância dessa oportunidade. Certo? Nos apoiem, porque estamos começando, é novo esse canal e contamos com a sua ajuda. Um forte abraço do Arquivista Espiritual.